Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Hoje eu converso com Letícia Saltori, que recentemente completou os 170 km da UTMB em Mont Blanc, uma das provas mais clássicas e mais desafiadoras do mundo trail. Logo em seguida, ela veio para o Brasil e venceu os 55 km da UTMB Paraty. Vamos falar sobre como foi se preparar para essas duas provas e o que aconteceu em Paraty. A Letícia é muito conhecida por sua habilidade em descida, algo essencial para o trail, e nesse episódio ela compartilha dicas valiosas sobre como melhorar essa técnica, além de contar sua rotina de treinos e estratégias para evoluir no esporte. Com uma carreira que inclui 7 mundiais de corrida de orientação e participação no Mundial de Trail, Letícia também falou sobre os desafios que ela enfrentou ao longo da sua trajetória e o que aprendeu nesses momentos. Conversamos sobre o seu início na corrida, a importância da mentalidade no esporte e as estratégias que ela usa para superar os momentos mais difíceis durante as provas. E claro, falamos também sobre o livro dela, Campeã Todos os Dias, onde a Letícia nos revela os bastidores da sua vida como atleta e como esses momentos a fortaleceram. Foi uma conversa cheia de insights e aprendizado. Tenho certeza que vocês vão curtir, tanto quanto eu, a conversa com Letícia Saltori. Letícia Saltori, seja muito bem-vinda ao Trail Tropical. Poxa vida, eu agradeço demais a oportunidade. Poder falar sobre o que a gente gosta é bom demais, né? Essa é a ideia. Letícia, tu recentemente aí, nos últimos meses aí, teve bastante prova, né? Correu a UTMB lá em Chamonix, na França, completando aí os 170 quilômetros, mais de 10 mil metros de ganho de elevação. Eu queria ouvir de ti, como que foi chegar antes, né? Eu sei que tu chegou um tempinho antes para treinar um pouco lá na região. Como é que foi essa preparação para a prova e como que foi aí esses 170 quilômetros ao redor aí do maciço de Mont Blanc? Meu Deus, acho que foi uma das viagens, né? Porque a gente foi antes de fazer uma preparação muito boa ali. E também prova, eu acredito que foi uma das mais incríveis que a gente fez, pela experiência, não só pela distância, mas pela experiência vivida antes e ao longo desses 176 quilômetros, que foi, a gente fala assim, né, que a gente sempre fala, né, que sempre tem um pouquinho a mais, né, e 176 quilômetros, realmente super desafiador, uma prova duríssima, não digo nem pela questão do trajeto ser como a nossa região aqui de Curitiba, nossa Serra Paranaense, aqui que a gente já está acostumado, eu acredito até que as características de muitos lugares do Brasil, por um trajeto ser mais travado, onde a gente não consegue desenvolver tanto a corrida. Lá você até consegue desenvolver bastante a corrida, que acaba até sendo que um desafio a mais. Porque, querendo ou não, você tem que ter muita perna para suportar as longas subidas e as longas descidas, que exigem o tempo inteiro o teu melhor. Então, eu consegui, em 2022, para quem não acompanhou, na verdade, eu tô com essa preparação desde 2020, aonde eu vinha me preparando para poder ir 2022 para me preparar, né? Eu fui para fazer o 100, para depois agora era onde eu ia buscar o 170, que foi o que aconteceu. Mas lá em 2022 eu acabei parando na prova porque eu tive uma dor de cabeça na véspera da corrida, uma dor de cabeça assim meio que inexplicável, porque nem enxaqueca eu tenho, mas era como se fosse uma enxaqueca. E aí, no dia da prova, a dor de cabeça permaneceu. Aí eu consegui, dos 101 quilômetros, né, que era a prova que eu estava inscrita no CCC, eu acabei parando no quilômetro 54, porque a dor de cabeça era muito intensa, já não conseguia nem me concentrar direito, cheguei meio que no limite ali, já imaginando que eu ia permanecer daquele jeito ali à noite, comecei a me preocupar pelas horas que começaram a acumular, então eu acabei interrompendo a prova. Mas não desisti do plano, que era voltar em 2024, mesmo assim, para fazer o 170. Não queria pular a etapa, mas falei 2024, com certeza a gente vai estar mais preparado. E foi o que aconteceu, né? A gente foi um pouco, conseguimos nos programar para chegar um pouquinho antes, que foi ótimo, mas a gente também sabia de um risco grande, que é, por mais que pareça, mais 40 dias não é muito também. Porque se você for parar para analisar, já na semana que você chega, você não consegue, você ainda tem toda aquela adaptação para fazer, até o teu corpo se acostumar.
Então é um pouquinho mais complicado, então acaba que, se resumindo, a semana que você chega e a semana na véspera da prova, semana de prova você nem conta, né? E na anterior também não. Então, se você for parar para analisar, são 3 semanas que você consegue treinar bem ali, mas ao mesmo tempo você tem que ter um cuidado muito grande. E a gente sabia desses riscos, mas mesmo assim resolvemos correr. E a gente mergulhou de cabeça no treinamento, fizemos ali o programado, né? Eu e o meu marido, a gente faz a programação, o Marco é meu treinador, marido e treinador. E eu também, né, sou treinadora, então a gente tem os nossos bate-papos ali, onde a gente chega em umas conclusões de treinamento, o que é melhor, o que não é. E a gente sabia desse risco, mas a gente quis arriscar. E vou falar para vocês, não me arrependi nem um momento. Todo mundo me pergunta isso, Letícia, você acha que faltou alguma coisa na preparação? Ou que exageraram muito a preparação? Eu falei, eu sempre falo, eu acho que é muito difícil, assim, eu não gosto de viver com o se. Se eu tiver, sabe, eu prefiro não ficar com isso. Eu acho que as coisas têm que acontecer do jeito que aconteceu e tudo é experiência. Agora, o que eu gosto de fazer sempre, após qualquer desafio que eu faço, eu gosto de refletir muito sobre o que eu fiz, gosto de detalhar muito o que eu fiz, para realmente refletir o que eu posso estar melhorando para o próximo. Mas agora ficar naquela coisa de, se eu tivesse, né, eu deveria ter. E ali a gente treinou, assim, foram semanas incríveis. Inclusive, a primeira vez que eu, dentro de uma sequência, eu ultrapassei um longo de 40, que eu fiz um longo de 46 ali, mas assim, teve 2 semanas de pico que uma semana que já foi logo quando a gente chegou, a gente fez 170 quilômetros, até um pouquinho mais, só que lá no Strava, né? Até para quem quem gosta de se fiscalizar Strava, que eu não me importo de jeito nenhum, vai ver que parece que eu fiz menos de 170, mas lembrando que quem está me acompanhando sabe, a primeira semana a gente ficou sem mochila, nossa mochila foi extraviada, então eu corri sem relógio alguns dias, porque a bateria do meu relógio o carregador estava dentro da minha mochila. E aí eu fiquei alguns dias ainda com bateria e depois alguns fiquei sem bateria, né? Eu falei, eu vou treinar de qualquer maneira. Sempre treinei pela percepção de esforço, por que que eu vou ficar pegada com o relógio? Depois eu acabei conseguindo arrumar um carregador lá, mas, enfim, daí treinei uma semana, o pico que a gente fez 170, com quase 10 mil também. E mais perto, faltando 15 dias para a prova, a gente também fez um pico de 200 quilômetros, 190, na verdade, 195, onde a gente também fez 10 mil. Nossa, e foi assim, ó, incrível. As primeiras semanas que a gente chegou, a gente estava muito cansado. Caramba, fadigado, assim, para a casa, inclusive, que a gente pegou era no alto da montanha, próximo do teleférico. Então, assim, qualquer ida para a cidade, a gente tinha que descer, depois a gente tinha que subir, custava muito. A gente tinha que decidir o que a gente vai fazer na cidade hoje. Tem que ser muito importante, porque esse subir e descer parecia que não era cansativo, mas ia acumulando a perna da gente. Então, assim, foi uma experiência incrível de treinamento e da prova, então, foi um baita de um aprendizado, né? A gente estava programando a rodar abaixo de 30 horas, eu fiz quase 37. Então, muita gente vai olhar de fora e vai falar: nossa, caramba, teve um erro gigantesco aí no planejamento e tal. Mas eu acho que é bem importante, como treinadora, como atleta, com a experiência que eu tenho, de sempre estar trazendo experiências que a gente já viveu, e principalmente com relação a ultras, em que a gente vem fazendo uma preparação muito boa, mas às vezes, quando a gente está se preparando para uma outra maratona, como a gente sabe que a chance de ter muitos problemas, né, de uma prova longa é enorme, é enorme. Então, assim, você tem que gerenciar tudo isso. Mas também a gente sempre tem que ter em mente que o plano, às vezes, pode sair muito fora do controle e é normal. Isso vai acontecer e por isso até que você tem que também mentalizar isso e por isso que é muito importante você estar vindo numa sequência muito boa de treino. Porque, por exemplo, ali a galera que deve olhar de fora deve ter pensado, Letícia quebrou. Na verdade, sim, foi uma sequência de coisas que aconteceram. Até parte do livro vai ser, o que eu estou escrevendo é o que a gente viveu lá em Chamonix. E uma das coisas que aconteceu comigo, que eu não fiquei falando em rede social, estou até contando aqui para você, meio que de primeira mão, que é uma coisa que eu estou relatando lá no livro, que é que eu tive infecção urinária, que é uma coisa super comum. Inclusive, nunca tive infecção urinária, sempre tive cistite, que é muito comum entre atletas mulheres, mas é por conta de roupa molhada, por conta de baixar a imunidade.
Então, isso acontece mesmo, principalmente com atletas de alto rendimento, né? Porque a gente chega com o nosso corpo meio que bem próximo do limite. Então, a gente sabe que está exigindo demais e vai acabar tendo uma baixa. Mas, assim, acabei contando aqui, né, que eu tive essa infecção urinária, tive que tomar um antibiótico lá, anti-inflamatório a gente não pode tomar por conta de exame de doping, tem medicação que a gente não pode tomar. Inclusive, essa daí eu tive que passar pela orientação do médico para tomar tranquila, mas a gente sabe que, querendo ou não, interfere na performance, né, e pro lado ruim, né. Ainda não é uma coisa assim que interfere pro lado bom, na verdade, pro lado ruim. E acabou acontecendo isso comigo, mas eu não encanei, não. Falei, não, eu vou fazer essa prova dentro das minhas condições. Se eu sentir que não vai dar, eu lá aborto a missão. Porque tudo que eu vivi, até antes da largada ali, eu estava mentalizando tudo que eu tinha passado, olhando para a largada, que é incrível. Um dia, né, quem não conhece a Ultra Trail do Mont Blanc, a largada do 170 é de arrepiar. E, e eu já mentalizando tudo aquilo, eu pensei assim, pô, se eu não conseguir completar essa prova, por motivo que seja, desde esse daí que eu tinha ficado ruim na semana anterior, entre outras adversidades que a gente pode ter dentro da prova, eu só pensava assim, se eu tiver que abandonar por algum motivo que seja super importante, eu vou ficar tranquila, porque o que eu vivi até aqui, até chegar àquela largada, foi super importante para minha carreira como profissional, como atleta, como professora, e principalmente foi um aprendizado de vida, assim. Então eu estava super feliz, independente se eu cruzasse aquela linha. Claro que cruzar a linha e chegar ali foi incrível, né? Eu queria muito, inclusive tô usando até o colete de finisher aqui, suado para conseguir. Mas assim, demais, demais. Experiência, acho que fora do que eu imaginava. Legal. E o que tu acha que tu comentou, né, algumas coisas que talvez contribuíram para não ter né, o tempo que tu queria, mas tem coisas que tu acha que deram certo nessa prova, tanto na preparação como na execução de prova, assim, tu consegue parar para pensar, putz, aquilo ali eu fiz e que bom que eu fiz, porque deu certo, assim, foi algo positivo mesmo, tanto na estratégia de prova como talvez na tua preparação, assim? Olha, eu vim em semanas super encaixadas e sempre conversava com o Marco: "Marco, eu não vou entrar em água nenhuma, não vou ficar me expondo para não baixar minha imunidade". Então, assim, realmente essa infecção urinária ela me pegou de surpresa, mas a gente sabe que poderia em algum momento acontecer uma gripe, alguma coisa assim, que é meio que normal dentro de um ciclo, né, de treinamento, de acabar sendo muito próximo, querendo ou não, chegando 15 dias, eu diminuí bastante a carga, mas talvez os picos eu tinha que ter chego um pouco antes ainda, que já era o que a gente já imaginava. Mas financeiramente a gente não conseguia para agora, né? Até a gente vai voltar em 2026, que é o nosso plano maior. Só que agora com várias análises de muitas coisas, de tudo que a gente viveu agora, e já mentalizando para realmente ter uma preparação aí com um pouco mais de qualidade, diminuindo um pouquinho antes aí da prova, não só 15 dias, para realmente chegar descansada e também ter um pico melhor, né? Tanto que não estava previsto para eu fazer o 58 da UTMB aqui de Paraty. Eu ia fazer o 24 realmente para que eu queria participar da Expo, queria fazer parte da festa ali da Ultra Trail aqui da, aqui em Paraty, né? Então já era a ideia participar do 24, mas aí como eu não consegui ter uma performance muito boa lá no 176, não consegui performar o que eu tinha que performar, porque eu fui bem ali até o quilômetro 40. Depois disso, eu comecei a ter muita sonolência, consequentemente, meio que o corpo querendo entrar em modo econômico. Mas, assim, tirando isso, tirando essa sonolência, e olha que eu já corri outras provas, muitas provas à noite, e muita gente sempre me perguntava se eu tinha problema com sono. Eu nunca tive problema com sono na prova. Mas eu acredito que, consequentemente, por conta disso, meu organismo deve ter ficado meio debilitado. Aí, por conta da medicação, eu acredito que tudo isso daí meu corpo sentiu. E assim, a gente vinha num ciclo muito bom, então eu estava muito confiante para fazer a prova dentro do tempo que a gente estava imaginando, até uma meta mais agressiva. Tava todo mundo na expectativa que eu fizesse abaixo de 30 horas. O aplicativo, de acordo com a nossa performance contabilizada de outras provas ali, ele estava na análise lá, mostrava que eu ia fazer 28 horas e 26, mas a gente tinha noção que a gente tinha condições de fazer menos.
né? Por tudo que eu vinha entregando, pelo ciclo que eu estava fazendo. Apesar de que eu fiquei ruim em março, né? Tive um problema com uma bactéria no meu pulmão, que também me pegou de surpresa antes do Indomit. Então, assim, para a prova, eu acredito que eu encaixei uma preparação muito boa. Mas entrei naquela coisa de que é um risco que eu posso correr também, estar treinando mais forte, mais intenso. E ali realmente foi uma preparação bem diferente do que eu estava fazendo, né? Eu acho que eu nunca tinha pego tanta subida. E, consequentemente, eu imagino que a preparação, eu tenho praticamente certeza que a preparação foi muito boa, porque quando eu cheguei em Paraty aqui, eu tinha a impressão que as subidas eram algo assim que eu falava, meu Deus, o que que é essa subida perto daquilo que eu estava fazendo? Então, se eu estava fluir de uma maneira na prova, que eu falei assim, caramba, eu falei, realmente, eu tava me sentindo super bem. E aí, depois da prova ali, óbvio, né, que mesmo sendo 58 quilômetros, todo mundo fala assim, ah, pô, menos do que 170, foi muito mais fácil. A gente sabe que quando a gente coloca a intensidade, não importa a distância que for, pode ser um 5K que você vai terminar estrupiado, né? E ali não ia ser diferente. Depois do quilômetro 37, na hora que eu cheguei nas descidas, eu achei que eu ia conseguir correr até muito mais, mas a perna tava ali já meio que, opa, vai dosando aqui, não vai querer dar uma de doida e querer forçar mais ainda, senão vai acabar quebrando demais. Então, eu acredito que foi interessante eu ter dosado mesmo e seguido ao longo da prova, meio que num ritmo encaixado. Até tem aquele trecho que você filmou, que eu tô lá em cima, e eu tava vendo meu início de prova, o meio e a minha chegada. Eu tomei que o tempo inteiro daquele ritmo ali. Então, eu não consegui forçar mais. Eu encaixei num ritmo e fiquei. Que era mais ou menos um ritmo que eu imprimo nas provas acima de 50K. Mas só que eu fiquei feliz. Eu falei, não, eu vou tentar dosar e vou me manter correndo o tempo inteiro, que esse é meu objetivo também, né? Que eu quero tentar. Na verdade, esse já era um desejo já de outras provas, que era eu tentar encaixar um ritmo em que eu consiga ir dosando, em que eu não tenha que ficar andando o tempo inteiro na prova. E ali acabou meio que acontecendo isso. Foram poucos os momentos, eu consigo lembrar dos poucos momentos que eu tive que andar. Então, eu fiquei o tempo inteiro naquele ritmozinho ali encaixado e fui embora. É legal e é interessante porque é uma amplitude muito grande assim de preparação, né? Você treinar para uma prova de 176 quilômetros e aí algumas semanas depois correr uma de 55, né? A intensidade é muito diferente, assim, o ritmo que você imprime é muito diferente e o ambiente da prova era muito diferente, né? E mesmo assim você conseguiu ter um resultado aí excelente assim nos 55 quilômetros, né? Ficou a campeã, né, dos 55 quilômetros. Então, pô, parabéns aí pela tua disputa. Foi muito legal te ver lá em cima, né, quando eu tava lá na Pedra da Macela também. E deu pra filmar, mas eu vi que tu estava ali focada na missão e bateu lá em cima e já começou a descida, assim, soltando os freios, assim, cara. Eu até comentei com o cara que tava do meu lado, assim, o Odin, que na hora que tu bateu lá em cima e passou por uma trilhazinha, entrou naquela ruazinha, né, de meio que um paralelepípedo de novo, cara, quando tu entrou naquele paralelepípedo, assim, deu acho que uns 5 segundos a gente já não te via mais lá. Eu até falei, caraca, velho, foi quem desceu mais rápido disparado até agora, assim. Nenhum dos homens tinha descido daquele jeito. Foi bem assim, parecia que tu soltou o freio de mão mesmo e foi embora, assim. Foi muito Não, legal e te pior ver lá de em tudo, cima. que aquela hora que você tava me filmando ali, eu consegui, igual eu comentei, eu consegui permanecer dosando ali para me manter correndo, num ritmozinho encaixado ali. Tava fazendo força, óbvio, né? Mas aí o que aconteceu? Conforme o negócio foi ficando cada vez mais inclinado, eu tava me sentindo bem, mas aí veio uma cãibra no quadríceps. Eu falei, ai, não, não acredito. Aí Putz. puxou. Aí a galera que tava descendo até tava preocupada comigo, porque daí eu comecei a mancar com a minha perna direita para poder fazer a perna diminuir a tensão e fui tentando soltar, mas aí eu fui meio que subindo meio tortinho, assim. Aí a galera passava por mim, ah, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Deu, não, fica tranquilo, isso é normal. E aí a perna puxando, 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 e eu tentando soltar, soltar, soltar. Aí eu fui subindo meio tortinho, assim. Aí até que ela foi soltando, aí eu consegui voltar. Corria, andava, corria, andava, corria, andava. Eu falei, ai, que ódio, eu não conseguia correr. Só que eu não queria forçar a tensionar mais ainda, para não acabar machucando a perna, porque eu tô acostumada a ter cãibra e consigo administrar mesmo com cãibra.
E aí, na hora que eu tava chegando no topinho, até você tava filmando, eu tava com a mão no joelho para poder chegar, porque eu tava assim, eu tava só por aquele momento, como eu escrevi lá no post, né? Eu tava só por aquele momento, eu não via a hora de chegar no topo para despencar, descer, porque meu forte é a descida, né? E aí eu falei, só que me faltava agora, né? Chegar lá em cima e não ter perna para descer, porque a perna travar, né? E aí eu cheguei ali naquele pedacinho né, que a gente se encontrou, depois eu comecei a descer aquele mato ali, a perna ainda tava meio travadinha, aparece no vídeo que eu tô meio travadinha assim. Aí depois, na hora que chegou na parte do paralelepípedo, eu falei, pô, eu vou soltar a perna aqui, até para poder ajudar a soltar para a cãibra não querer puxar de novo. E aí eu desci com tudo. Pô, é legal ter tu contando essa história aí, porque realmente aí dá pra imaginar ali olhando no vídeo, né? O pessoal que não viu o vídeo dá pra ver no Instagram aí da Letícia, ou no do Treio Tropical, mas é bem isso mesmo, ela bateu lá em cima, daí começou descidinha com os passinhos mais curtos, assim, dá pra ver que tava meio que testando alguma coisa e depois, pô, soltou tudo. Isso, Ninguém exatamente. mais Eu não queria segurou. que a cãibra puxasse na descida também. Então, a minha estratégia quando a gente tem cãibra não é, por mais que você queira, tem gente que para, alonga, não, a tua musculatura já está entrando em tensão. No meu caso ali, muita gente até fala assim, ah, Lê, mas você não se hidratou direito. Eu falei, não, gente, hidratação às vezes até excesso de hidratação, não é falta de hidratar. Claro que muitas vezes por causa está muito calor, lá estava calor, mas ali geralmente, naquele ponto, como aconteceu comigo, geralmente é fadiga. O que que acontece? Eu estou ali exigindo demais da musculatura, ela chega num ponto que ela começa a tensionar sozinha. Ela começa a ter esses movimentos ali, tensionar sozinha. Então, quanto mais você tenta tensionar, fazer um movimento contra, mais você vai machucar a musculatura. Então, o ideal é, vai tentando não forçar, vai andandinho, vai soltando. Mesmo que, por exemplo, ali na hora que eu cheguei, eu comecei a descer, eu também não tensionei fazendo força, eu fui descendo meio que mais travadinha, mas não querendo me esforçar tanto. Daí depois, na hora que eu cheguei até porque tinha muito obstáculo ali do mato, né? Não dava para você se largar com tudo. E aí, quando eu cheguei naquele pedaço que estava livre, aí eu soltei a perna com tudo, né? Porque daí esse movimento do descer ali, como eu não desço freando, a musculatura vai ficando solta. Então eu não tô tensionando. Eu sempre falo, não alonguem. Se vocês estão sentindo uma tensão grande, panturrilha com cãibra, que é normal, né? Quadríceps também, nessa parte interna aqui da perna, que é o lugar mais comum de ter cãibra. Para mim é batata. Sempre quando tem fadiga ou tô forçando demais a musculatura, é bem ali que pega. Então eu tento ir soltando, tento ir não forçando, diminui um pouquinho o ritmo, tenta fazer com que a musculatura não tensione. Você tem que ficar o tempo inteiro imaginando, tem que ficar relaxado, tem que ficar relaxado. E aí você consegue voltar. E é interessante que tu é uma atleta que é muito conhecida por ter uma descida forte, né? Tu consegue descer muito rápido, assim, tanto né, em terrenos que não são técnicos, né? Igual essa parte ali da descida da Pedra da Macela, praticamente um paralelepípedo, mas é bem inclinado. Então, pela inclinação, por estar mais tarde na prova, às vezes acaba sendo mais difícil, né? De tu conseguir soltar, né? Porque, que nem tu falou, às vezes a tendência é a gente ir freando um pouco mais, até para conseguir segurar o corpo, assim, né? Se ele não despencar para frente. Uhum. Tu tem alguma dica, assim? Talvez seja algum segredo teu aí, as sete chaves, né? Então, se tu não quiser revelar, não tem problema. Mas alguma coisa que tu faz para contribuir, para conseguir ter uma descida mais forte, seja em terreno mais técnico, ou talvez não necessariamente, assim, mas tem alguma coisa, assim, que tu consegue pensar que te ajuda nisso? Alguma coisa mais técnica, assim, que te ajuda nas descidas? Olha, eu falo que para mim o que ajuda demais e o que eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade, que na verdade é até meu forte. Quanto mais obstáculo tem no meio do caminho, mais eu consigo desenvolver, mais eu tenho agilidade. Por quê? Estou muito acostumada aqui na nossa região e acredito até que pode ser até um dos fatores, mas eu nasci em chácara, também sempre tive essa conexão com o ambiente, né, de poder observar detalhes. Mas o que eu indico como professora, e né, na parte pedagógica aí, mais didática, é pensar em questão de agilidade. Não é nem de querer correr veloz, é agilidade, ser ágil. Porque o que acontece? A gente chega assim, progredir de uma forma lenta, buscar progressão lenta, descer olhando, observando, pedra mais alta, pedra mais baixa. E você meio que contar uma história na tua cabeça. Só que eu falo assim, que quando você está descendo rápido,
a história vai passando muito rápido dentro da tua cabeça, né? Então, você vai olhar uma curva, você vai olhar aquela curva mais aberta, aquela curva mais fechada. Então, assim, você estar nesse tipo de ambiente facilita. Apesar de que eu comecei a fazer trilha já mais velha, mais tarde, né? Foi em 2009 eu comecei, 2007 até 2009, eu só caminhava na montanha. Então, aí que tá um outro fator que eu falo. Às vezes a gente pensa que a progressão é rápida, né? De você ter que descer correndo rápido ali. Só que, na verdade, é o contrário. Você tem que observar e fazer uma leitura boa de terreno. Porque o fator que faz com que a gente seja veloz na trilha, tanto subindo quanto descendo, principalmente descendo, é você conseguir antecipar as coisas, né? Assim, já vai mentalizando, e o fator, né, nesse caso que eu tô falando aqui, da gente tá sempre olhando para tudo, eu já tenho, assim, passa tudo muito rápido quando eu tô ali. Mas desse período que eu fazia caminhada, eu conseguia prestar atenção em muita coisa. Essa leitura de terreno, acho que até veio disso, né, da caminhada, mas de uma forma lenta. Então, assim, eu conseguia observar nos lugares que dava para segurar. Não sei se todo mundo para analisar isso, mas eu sou uma super observadora. Eu sei até o lugar, por exemplo, que vai dar ruim de você pisar. Você olha, e todo mundo consegue acostumar com isso. Você olha no lugar onde que tem um limo, e ele já tá ali, que às vezes até alguém já passou bem naquele lugar, você consegue ver que ele tá mais. Eu falo que quando a gente estava descendo aquela trilha do ouro ali, o caminho do ouro, eu falei, parecia que tinha deitado um corpo ali e tinha descido embora. Eu falei, não, por aquele pedaço não dá para passar. Por aquele pedaço não dá. Mas se você já pensou a agilidade que você tem que pensar isso, né? Para você, só que para você conseguir chegar nessa velocidade, você já vai ter que ter passado muitas vezes por algumas situações sendo ágil, né? De tomar as tomadas de decisão rápidas, né? Essa questão e outra coisa que eu deixei fugir aqui é a questão da coragem, né? A falta de coragem é que faz com que a gente segure e freie. Então, a gente fica com medo e vai freando, né? Isso é uma das coisas que eu não tenho muito medo, né? Não tenho muito medo, eu vou. Mas o que me faz não ter tanto medo é porque eu vou fazendo caminhos, até para meus alunos sempre falo isso. Não tenha tanta pressa quando você está descendo, mas tente usar o teu corpo a favor do que está acontecendo. Então, eu já cheguei a ter trajetos que eu estou fazendo em que eu tenho que colocar minha mão no chão. Tem uma foto minha no 104 quilômetros da Mons, em que é uma descida que ela é lisa, ela não tem nada nela, mas era uma curva. Era uma descida e ainda fazendo uma curva. Naquele momento ali, eu tô com as minhas duas pernas para frente e eu tô com uma mão minha, tá quase no chão aqui, assim, ó. Eu tô fazendo essa manobra assim, eu tô com a mão para cima e com a minha outra mão no chão. Por quê? Eu sei que quanto mais eu estiver próxima do chão, o menor vai ser meu tombo, né? Porque eu já caí bastante tombo, inclusive. Mas assim, até para isso, eu já sei que o meu corpo vai fazer um rolamento. Para algum lado ele vai fazer. Então, quanto mais você tiver se sentir próximo do chão, o tombo vai ser menor. E se você cair um tombo, você vai acostumar, vai encontrar uma maneira de cair que não vai te surpreender de você se machucar grave, porque os tombos eles vão fazer parte. Eu já caí tanto tombo, que essas últimas provas eu tenho saído ilesa, eu nem sei como. Porque eu caio cada tombo assim, ó, que eu falo, meu Deus do céu, gente. Que loucura. Que loucura. Mas assim, o que eu indico para a melhoria da descida é exatamente esse fator, agilidade. Né? Se você é uma pessoa que só imagina que faz o movimento cíclico da corrida para frente, na trilha você vai ter muitos obstáculos. Então, a tua leitura de terreno vai fazer com que você entenda, vou ter que levantar mais meu pé, vou ter que baixar mais meu pé, vou posicionar meu pé mais lateral quando a curva for assim, vai ter coisas para eu me agarrar, vai ter, se o barranco for de um determinado jeito, eu vou conseguir colocar minha mão no chão. Então, assim, eu vou já mentalizando, mas eu já passei tantas vezes nesse tipo de terreno, e vocês vão ver, ele vai se repetir várias vezes. Então, aquilo, não vai ter tantas mudanças. E aí a gente fica, mas a pedra é lisa. Só que se você for olhar nas laterais, tem terra, né? Tem pedra lisa. Se você colocar muita energia, pode ser pedra.
e pode ser raiz. Se você pisar, o que eu falo que é você colocar muita energia? Se você pisar com toda a tua força no chão, a chance daquilo ir pro lado, teu pé ir pro lado e você fazer uma abertura total, ou você cair um tombo com tudo e com as tuas duas pernas para frente e você bater as costas é imenso. Então você tem que tentar pisar. Eu brinco isso com o Marco, a gente pisar como se estivesse pisando no algodão. Você tem que colocar menos energia no teu pé para forçar tanto. Eu sei que parece que é tão fácil do jeito que eu tô falando aqui, mas se você for colocando isso daí como experiência de você pisar ali suave nos locais que você estiver pisando, você vai acostumar. E aí, quando você olhar um determinado ponto que é pedra, você bateu o olho na pedra, tome muito cuidado, a não ser que, ainda mais se você vir meio que saltando em direção à pedra, se você for saltar, jamais pisar em cima da pedra. Agora, se você olhar a pedra, é o único caminho para passar. Jamais indo saltando. Vindo realmente numa passadinha mais curtinha, uma corridinha mais econômica, porque vai dar ruim. Você vai pisar com tudo naquela pedra, a chance de você se estabacar inteira é grande. Então, assim, são detalhezinhos que para quem está ouvindo vai falar assim, ai, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada que a gente está falando. Mas faz toda a diferença depois, né? Essa leitura e essa questão de você estar ali e você ser ágil. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. É legal, isso é muito importante mesmo, né? Eu acho que uma das coisas que talvez me atrapalhe um pouco na descida, talvez seja essa questão da coragem. Eu acho que contribui, e especialmente depois de uma lesão, assim, depois de voltar de uma lesão, né? Eu tô voltando agora, assim, né? No começo do mês passado, assim, de uma prova que eu torci o tornozelo, aí fiquei um tempo sem conseguir correr direito, e agora, né, nessa semana que eu consegui voltar para correr na trilha, mesmo que eu ainda estava sentindo meio instável, assim, e é muita diferença, assim, que tu sente, porque tu parece que a tua mente não quer mais descer, aí ela te trava, assim, né, um negócio que antes tu conseguia Exatamente. fazer, agora tá travando, é como se tu tivesse realmente um trauma daquele movimento, assim, né, então essa parte da coragem é muito importante, assim, né, mas é um desafio, assim, né, de tu conseguir ir se expondo aos poucos, mas isso que tu falou, né, de fazer as coisas gradativamente, né, aos poucos tu ir, né, ganhando essa, tanto, né, na corrida essa progressão, né, como também ganhar essa agilidade, não é uma coisa que vai vir da noite pro dia, assim, né, então... Eu fazia, como eu comentei com você, eu fazia longas caminhadas na montanha, né? Então, eu acho que essa habilidade de leitura de terreno veio justamente dessas caminhadas, do conseguir observar as coisas com calma. E essa questão da coragem veio realmente com prática e prática, né? Porque daí você vai se encorajando conforme você vai adquirindo mais habilidade. E aí isso te dá confiança para você descer, né? E tu teve um histórico bem grande também na orientação, né? Corrida de orientação. E como que foi esse teu começo na corrida, assim? Tu veio para a corrida depois da orientação? Como é que foi que tu veio parar no trail aqui? Então, eu comecei na corrida de rua, 2005, por conta do marido, né? Na verdade, assim, a corrida surgiu na minha vida para acompanhar o Marco, né? Nunca tinha passado na minha cabeça, vou me tornar uma corredora. Na verdade, veio por essa curiosidade, né? Porque eu falava, meu Deus, mas como é que
ele acorda tão cedo para ir no domingo fazer o quê, né? O que é essa tal da corrida? E o Marco, ele corre desde 2001. E aí eu falei, poxa vida, eu vou ter que dar um jeito de acompanhar ele. Aí ele me inscreveu numa prova de 6 quilômetros. Depois que eu fiz essa prova de 6 quilômetros, nunca mais parei. De lá para cá, segui firme ali nas corridas de rua. Mas também a gente fazia corrida em pista, né? A gente fazia 5 e 10 quilômetros na pista. Então a nossa base é corrida de rua e o atletismo. A Marinha acabou surgindo em 2012, né? Eu entrei na Marinha. Apesar de que eu já tinha também feito uma prova de. Eu fiz uma prova no deserto do Atacama em 2012, mas eu falo que oficialmente as provas mais conhecidas de trail eu comecei a fazer em 2014. Apesar de que eu fiz lá no deserto do Atacama em 2012, uma prova de 21. Mas de lá para cá foi onde que eu entrei assim, mergulhei de cabeça nas provas, fazia provas até 42 quilômetros, depois a gente entrou na Maratona dos Perdidos, que daí fiz 45, e depois não parei mais, né? Depois dessa entrada aí na trilha, me apaixonei, mas eu entrei nas Forças Armadas, eu fiquei 8 anos, né? 2012, entrei e participei de alguns campeonatos mundiais. Acredito que fez total diferença, assim, acho até que é um dos diferenciais que talvez eu tenha com relação a terreno, né, leitura de terreno, é justamente por conta da corrida de orientação. Porque na corrida de orientação a gente não tem caminho pré-definido, né? A rota é a gente que faz lá no meio do matagal. Muitas vezes você está no meio do nada lá e você tem que traçar um caminho ali no meio do mato, tem que varar mato, abrindo mato no peito. E eu acredito até que um dos fatores da coragem é justamente por conta disso aí, né? Que se a gente vai com tudo, nem para pensar. O objetivo final é tipo um caça-tesouro, né? É você encontrar o ponto de controle lá e a cada ponto de controle encontrado é uma felicidade. Então, eu acho que essa coisa de estar muito tranquila com o ambiente, eu acredito que veio dessa experiência de estar no meio do mato, sem frescura, sem nada, por conta da coisa de orientação. Acho que essa experiência de competição, também da parte mental, porque a corrida de orientação, ela não só veio por essa habilidade de coragem, né, despertar a coragem, mas principalmente essa dificuldade, às vezes, que eu tenho de concentração, que eu tinha muito mais do que hoje, e inclusive eu demorei para aprender corrida de orientação, foram 3 meses ali que eu fiquei penando para aprender corrida de orientação, para depois entrar nas Forças Armadas. Só 2 anos depois é que eu entrei, né? Eu comecei a treinar em 2010 e só em 2012 é que eu consegui entrar. Mas eu falo que eu acredito que foi uma das coisas que eu melhorei demais, assim, essa parte mental foi por isso, de aguentar essa questão da pressão, da competição também, melhorar minhas habilidades de ter que gerenciar algumas situações sob estresse. Então, eu acredito que veio disso, né? Legal. E uma das tuas postagens ali do Instagram, tu menciona justamente a importância dessa mentalidade, né, no esporte em geral, não só no trail, né? E tem uma pergunta que eu gosto de fazer aqui para os nossos convidados, que é quanto que você acha, né, o quanto, né, por cento ali de uma prova é um esforço físico e quanto que aquilo é um esforço mental que você precisa fazer. O que tu diria quanto a isso, né? E talvez tenha alguma estratégia que tu utiliza para ter um mental mais forte também e atravessar aí os momentos de baixa de uma prova? Não, eu gosto de responder essa pergunta. Sim, eu sempre recebo essa pergunta. Meu ponto de vista, eu acho assim, acho que não existe uma resposta certa, né? Acho que cada um vai trazer aqui a sua experiência e vai poder ter mais pontos positivos para um lado e outros, os prós e contras, né? Mas no meu ponto de vista é que, principalmente, a parte física, as duas, assim, eu acho que é difícil mensurar qual que tem mais. Mas para mim, o que eu sinto é que se eu não tiver preparação física, dificilmente o meu mental vai estar preparado. Porque são as experiências anteriores que me fazem pensar, ter uma cabeça mais forte, mentalizar as melhores estratégias, até sentir, puxa vida, faltou, caramba, não, foi demais. Então, assim, as experiências anteriores, né, de preparação física, sempre deixaram o meu mental mais fortalecido.
E eu acredito também que as experiências nossas de vida, né, de tudo que a gente passou, desde a nossa longa caminhada aí de infância, a maneira como a gente foi criado, os lugares que a gente passou, como que foi essa nossa infância, né? Se foi mais solta, se foi um lugar mais fechado. Eu, né, nasci em chácara, então acredito que nasci no meio rural. Acho que muita coisa assim ela vai favorecendo para contabilizar no teu histórico lá, para depois a gente dizer, né? Será que vai ser mais mental, mais físico? Mas acho que uma coisa tá meio a meio, mas eu acredito até que muito mais o que vai fazer diferença, o que tem feito diferença para mim, é realmente essa carga, né, de poder estar confiante. Eu falo assim, o meu treino diário, ele não é só pensando numa prova, na verdade a minha preparação é para a vida. Eu quero estar sempre pronta aqui, porque de repente vai surgir uma oportunidade em que eu tenho que, se eu estiver bem fisicamente, a minha cabeça também vai estar acompanhando. Então eu até falo que para mim, eu considero que é difícil de saber qual que é mais e qual que é menos, mas o que eu sinto de diferença para poder estar com a cabeça muito mais tranquila, muito mais focada, é quando eu estou bem fisicamente. Ou então quando eu passei pelo processo e percebo, puxa vida, olha, consegui me preparar X, mas eu sei que depois que passar esse objetivo eu vou voltar. Talvez se eu não conseguir atingir de uma forma como eu queria, eu já sei aonde que eu vou ter que melhorar ali fisicamente para eu conseguir encaixar aquilo que eu queria, para deixar eu para aquele tijolo ele tá mais estruturado e fazer com que a parede fique firme para realmente a gente conseguir enxergar algo mais palpável, né? Ah, que legal. E tu tem alguma estratégia que tu utiliza nas provas, quando tá num momento de baixa, que talvez a parte mental tá precisando de um incentivo a mais ali para conseguir sair desse momento de baixa e talvez voltar para a prova e voltar para o jogo ali? Tem alguma estratégia tua que tu usa? Olha, uma das coisas que eu acho super importante e que me ajuda demais é lembrar, principalmente assim, ó, tem gente que lembra bem dos treinos que foram ótimos, né? E eu falo que para os dias ruins e para os momentos de baixa, eu acho super, super importante aquele dia que às vezes você não foi porque estava cansado, e daí você entendeu que estava cansado e precisava descansar. Aquele dia que você não rendeu tanto no treino. Então, eu tenho essas lembranças dos treinos que foram super, que tive rendimentos ótimos. E aí eu falo, poxa vida, se eu aguentei aquele treino, eu dou conta de fazer isso daqui. E também tem aquela coisa, tem aquele treino que eu não rendi tanto e eu falo, puxa vida, aquele dia que eu não estava legal, mesmo assim eu dei a volta por cima e consegui concluir. Então, eu tô sempre sempre mentalizando, e principalmente, tem gente que fala, nossa, meu treino foi péssimo hoje. Mas aquele treino péssimo vai ser teu momento de baixa lá na prova, você vai lembrar, e principalmente eu tento ir até o final. Independente se eu tive que reduzir um pouco o ritmo, que foi o que aconteceu comigo, inclusive, na terça-feira, né? Eu falo que eu fiz um regressivo ali, ao invés de ser um progressivo, eu fiz um regressivo, que é o que muito acontece com quem está começando a treinar, né? Então, por experiência como treinador ali, o que acontece? Normalmente, com quem está começando a treinar não tem muita noção de ritmo, começa muito forte e termina num ritmo acima daquele que tinha que terminar, né? Então, eu comecei meus tiros de 1.000 ali para um ritmo de 3,45, daqui a pouco estava 3,55 e terminei a 4,8. Um 3K que eu estava fazendo, né? No final. Eu falo, eu poderia terminar aquele treino, poderia ter falado, nossa, o meu treino foi uma porcaria, né? Foi ruim. Mas todo treino eu sempre considero que foi um bom treino. Talvez não foi dentro daquele ritmo programado, mas ele foi um bom treino. Porque ele é mais um tijolo que eu tô acumulando ali. Talvez a parede não tá tão alta, mas ela precisava ter aquele tijolinho mais demorado ali, mas estava ali. E justamente nesse treino eu precisei reduzir o ritmo. Eu senti que eu estava muito cansada. Eu comecei super bem, de repente senti que eu não ia dar conta de terminar naquele ritmo. Então o que eu fiz? Eu reduzi um pouquinho, porque eu sabia, pô, se eu continuar nesse daqui, eu não vou terminar. Então eu reduzi. Aí para terminar o último quilômetro, eu tive que reduzir mais ainda, porque eu falei, pô, não vou conseguir dar conta. Tava sentindo que a perna não ia. Aí eu reduzi bem, controlei minha respiração
entendi que eu tinha que ir até o final. Falei, agora sim, encontrei o ritmo que eu vou conseguir até o final. Fui até o final. Super importante. Aquele treino, com certeza, vai ser mais um que vai estar ali armazenado. E eu vou estar lembrando dele. Fala que a gente tem um pendrive onde a gente vai armazenando as informações boas e as não tão boas assim. E aí, nos momentos de baixa, você vai lembrar tanto da boa quanto da ruim. Mas você vai falar, pô, se foi até o final, vou conseguir. E já teve treino. É muito raro, mas já teve treino que eu tive que interromper o treino e não consegui até o final. Mas é raro, muito raro. Eu nem me lembro qual foi o último treino que me aconteceu isso. Poderia estar com alguma dor extrema, aconteceu alguma coisa assim. Porque é muito difícil. Se for só quebra de estar cansada, reduz, termina. É a meta do dia, vai terminar. E já teve dias também, inclusive dessa semana, que eu tava meio cansada. Acordei um pouco de dor de cabeça, tava garoando, tava frio. Eu falei, quer saber? Eu acho que vai ser um dia interessante para descansar. Então, assim, você negociar com você mesmo, mas sempre ter uma negociação saudável, né? Tentando entender em que momento que isso aqui vai ser utilizado lá na frente. Então, são essas coisinhas aí que eu uso para treinar o meu mental, né? Eu acho legal porque tu escreveu o livro, né, que tem o título Campeã Todos os Dias, né? E eu acho que quando a gente vê esse título, assim, eu acho que muita gente pode pensar que é aquilo, que, pô, para ser campeão todos os dias é o cara que vai todos os dias, né? O cara ou a mulher que vai todos os dias acordar às 5 horas da manhã e sair para treinar, independente do clima, independente de como tá sentindo, você vai fazer o que tem que ser feito, né? E eu acho que o que tu está trazendo para a gente é justamente o oposto disso, assim, né? Tu tem que para tu conseguir ser campeã todos os dias é justamente isso, tu conseguir ouvir o que teu corpo tá te falando, né, e conseguir moldar a tua vida e o teu treinamento em cima disso, assim, né? Eu acho que muito da ideia, né, mais ou menos central do teu livro é de que aquilo que realmente nos fortalece é o que está ali acontecendo nos bastidores, né? Não é só aquela prova ali onde todo mundo, né, viu e ficou, no teu caso, né, que viu, que tu teve um resultado legal e não é aquilo que te fortalece, mas é aquele que acontece ali nos bastidores, né? É mais ou menos isso aí a ideia central do livro. Elabora aí pra gente um pouco mais qual que é a tua ideia que tu quer passar aí nesse livro. Olha, o Campeão Todos os Dias é engraçado, né? Que sempre esteve comigo, mas eu nunca tinha. Acho que eu nunca tive essa consciência do ser campeã todos os dias. Já era uma coisa que eu já fazia, mas ao mesmo tempo não tinha consciência que isso seria o meu lema, né? E até um título do meu livro. Mas ele surgiu mesmo. Até eu escrevi uma matéria para um blog, Orientovar o nome, né? Um blog de orientação, de corrida de orientação. Porque isso foi um marco, assim, na minha história, porque, entre outros, né, que eu conto lá no livro, mas esse, principalmente falando do título do livro e falando dos bastidores, foi num período em que eu estava passando por uma transição, que eu ia entrar na Marinha, e eu acreditei que ia acontecer logo, e aí foi passando meses, e foi passando o ano, e aí quando eu estava para desistir, que daí ia completar 2 anos, acabou acontecendo da vaga abrir, só que eu tinha ido participar de um campeonato sul-americano, que eu nem tinha entrado, não era militar ainda, e aí eu fui participar desse campeonato sul-americano e eu falei assim, ó, essa aqui vai ser minha última competição de orientação, porque nesse período de preparação, eu estava fazendo tudo, foi um período muito difícil, porque eu estava fazendo faculdade, estava sendo custoso pagar a faculdade, depois eu consegui uma bolsa por desempenho, né, uma bolsa de estudos, não só por ser atleta, mas depois eu consegui pelas minhas médias, mesmo pelas minhas notas. E aí tava aquela loucura, né? Você fazendo faculdade, é, administrando um monte de coisa, tava junto com o marido também. Já tinha terminado a faculdade de educação física, e aí estava ajudando a administrar assessoria. Enfim, estava acontecendo muita coisa. E aí o treinamento que eu estava fazendo para orientação exigia demais, porque eu treinava praticamente o dia inteiro. A gente ia para o mato, a gente ia para Ponta Grossa, para quem não sabe, fica 100 e poucos quilômetros aqui de Curitiba. Então a gente ia de caminhão para esse lugar, treinava o dia inteiro lá, voltava no final da tarde, daí depois eu ia para a faculdade. Então, assim, foi muito cansativo o processo. E aí eu cheguei nesse campeonato sul-americano, depois de muito tempo ali, eu já treinando, cheguei nesse campeonato sul-americano e falei, nossa, isso aqui vai ser minha última competição. Falei, não aguento mais, tá todo mundo lá em casa doido comigo, porque essa
essa vaga não abre, não consegui entrar nas Forças Armadas e parece que o negócio não está surtindo efeito. Todo esse treinamento que eu estou fazendo está sendo em vão, né? Para mim, eu sabia que não era, mas para quem estava de fora, que estava me cobrando, estava me deixando muito pressionado. E aí eu lembro que eu fui nessa competição, ganhei essa competição. Na verdade, uma mulher da Suécia chegou na minha frente e eu cheguei em segundo, né? Eu fui considerada ali campeã, mas foi essa atleta da Suécia que chegou na minha frente. E aí eu falei, não, acabou, essa aqui foi minha última. Só que aí, na sequência, abriu a vaga, né? E aí, nossa, foi assim uma felicidade imensa. E aí, quando eu escrevi para esse blog, né, falando sobre essa minha vitória e sobre ter acontecido isso, eu falei, né, que eu comecei a observar vários pontos na minha vida, como atleta e como professora, como Letícia Saltori, que todas as vezes que eu estava me aproximando de algo muito incrível, que estava dando certo, eu estava sempre muito cansada. E aí, logo no momento que eu já pensava, tipo, vou largar isso aqui, o negócio dava certo. E aí eu comecei a perceber, poxa vida, então quanto mais difícil o negócio está ficando, pode ser que mais próximo eu tô daquilo que eu tô desejando. E aí eu acabei escrevendo para esse blog e falei ali, né, que para mim vencer é muito mais do que aquela conquista que a gente tanto deseja, né, daquele dia, daquela prova. Ela tá na verdade no caminho. E todos os dias que eu lutei por aquilo foram importantes. E todos os dias era uma vitória, desde eu sair da minha casa aqui, eu pegava a bike. Então eu já considerava uma vitória, porque eu tinha conseguido uma bike, eu tinha conseguido eu tinha conseguido uma pessoa que estava me treinando e ela estava ali se disponibilizando para mim. Eu consegui almoçar não, jantar, né, na casa de uma pessoa que era perto da faculdade, que foi importantíssima nessa trajetória. E aí eu ia para a faculdade. Então você fala, pô, eu tenho que ser agradecida por todos esses pequenos passos que eu dei, e isso daqui já é uma vitória. Então, eu sempre agradeci desde o acordar e saber que, puxa vida, não tô com nenhuma lesão, eu não tô com problema nenhum que me impeça de fazer o que eu quero. Então, assim, todos os dias é um motivo de agradecimento. Sei que às vezes a gente acaba não percebendo essas coisas, mas eu sempre tive isso. Então, o campeão todos os dias veio disso, né? De que por mais que a gente deseje alguma coisa lá na frente, ou tenha materializado aquilo que a gente queria, o processo todo, diário, vai, vai fazer. É uma coisa por dia que vai fazer com que você consiga chegar nisso. Se você pensar só no objetivo final, você não fica feliz, você não aprecia o processo. E tu consegue compartilhar com a gente algum momento aí específico que tu passou, talvez por algum momento de baixa ou enfrentou um contratempo aí na tua jornada da corrida, talvez alguma lesão, alguma adversidade aí que foi tipo uma pedra no seu caminho e talvez o que tu conseguiu aprender com essa experiência aí? Olha, uma coisa muito bacana de compartilhar com vocês é que eu sempre fui uma pessoa muito perceptiva, observadora. Então, eu sempre estive atenta a sinais do meu corpo e sempre respeitei muito. Acho que eu nunca tive uma lesão gravíssima, mas eu acredito que um processo de. Acho que a vida de atleta sem alguma lesão é muito raro de acontecer. Eu tive um processo de ficar 6 meses, inclusive foi antes de eu fazer a prova de 3 dígitos, minha primeira prova de 3 dígitos, né? Que foi a Mons, 2021. Eu estava vindo de um processo de recuperação onde eu tive que ficar treinando leve. Eu comecei a ter muita dor no quadril. Na verdade, eu sempre tive essa dor no quadril e sempre achei normal, né? Achava que era por conta da intensidade ali, de estar forçando. Então, sempre quando eu sentia que estava forçando, começava a doer, eu diminuía um pouquinho a intensidade e voltava a treinar. Só que acontece que depois começou a doer parada. Começou a doer sem estar treinando, comecei a acordar com dor. Aí eu falei, ih, alguma coisa está muito estranha. Fui no ortopedista, fez a ressonância. E na ressonância já apareceu assim uma inflamação gigantesca no quadril, na verdade posterior, né? Bem na inserção da posterior ali, bem abaixo do glúteo, assim, eu senti uma dor muito forte. E aí o médico falou que estava tomado, estava bem inflamado e estava começando a querer romper. Aí eu falei, meu Deus, por isso que a dor é insuportável. Aí ele falou, olha, essa é uma região muito chata, se for caso de cirurgia,
Ainda não é cirúrgico, mas se for caso de cirurgia, você deixar gravar e virar cirúrgico, é uma região muito delicada de recuperar. Então, pode ser que ainda mesmo depois que fizer a cirurgia, você não volte 100% e pode correr o risco de romper de novo. Nossa, aí eu fiquei nervosa, né? Falei, caramba, meu Uhum. Deus. Aí eu fiquei com muito medo. Só que ele também me tranquilizou porque era um ortopedista do esporte, né? E me conhecia. Aí ele falou: olha, se você conseguir ser uma pessoa comportada, treinar numa intensidade muito leve, volume reduzido, dá para você continuar correndo. Mas, né, aquela coisa, fisioterapia, fortalecimento e ritmo leve. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a treinar dia sim, dia não, diminui pra caramba a intensidade, só praticamente rodava em ritmo muito confortável. Eu fiquei quase 6 meses fazendo isso. Eu via todo mundo treinando forte, falava, não, eu tenho que pensar que eu tô feliz porque eu ainda consigo correr. Então, eu ficava o tempo inteiro com aquilo na cabeça. Foi bem difícil, foi um processo assim, que eu aprendi muito a ter paciência. Eu acho que uma das coisas que, quando a gente precisa fazer isso que eu tive que fazer, a gente acaba testando a nossa paciência. Sabe que, por um lado, não foi tão. Olhando para trás, assim, não foi tão ruim, mas no momento, quando você está vivendo ali, é trabalhoso. Eu acho que uma das coisas aí que interferiu um pouco de questão de lesão, tive que reduzir um pouquinho, mas não. Graças a Deus não foi uma lesão grave. No livro também conta um pouquinho, mas outra situação que me aconteceu foi o período de pandemia, né? Que a gente ficou mais de 120 dias sem treinar por conta de tudo que estava acontecendo no mundo inteiro, né? E aí a gente se sensibilizou junto com os alunos, a gente fez muito. A gente não treinou na rua, mas a gente fez muito. Criamos uma academia online para dar aula para os nossos alunos e ao mesmo tempo a gente já treinava em casa também. Então, assim, foi um período onde a gente teve que reaprender muita coisa. Eu permaneci me exercitando, mas eu fiquei sem correr. E por um lado também eu até aproveitei, porque nunca na minha vida esportiva, desde quando eu comecei a correr, eu tinha parado. Outro acontecimento que acabou interferindo um pouco de ter que dar pausa também foi porque eu passei por 3 processos de aborto. E dos 3 eu tive que ficar um período assim sem. Até conto isso também, entre outras coisas lá no livro. Mas foi um processo onde que eu tive que interromper por um tempo também, por me sentir fraca. No primeiro aborto eu perdi sangue pra caramba, até porque pegou de surpresa, né? Todo o processo. Já no segundo e já no terceiro, eu já meio que estava assim, já mais precavida com o que poderia acontecer. Mas assim, foi um processo também que eu tive que reaprender muita coisa, ressignificar muita coisa. E foi um processo que eu tive que me reduzir pra caramba, não fiquei sem correr também, né? Por me sentir muito fraca e tudo mais. Mas eu acredito assim que passei por muitos momentos, né? Inclusive eu conto assim no livro toda a minha trajetória, né? Desde a infância, a forma como a gente vivia, eh, a situação de separação da minha mãe e do meu pai. Então, você acha que todas essa linha do tempo, as pessoas vão entender depois um pouquinho ali o que é campeã todos os dias. Eu falo que todos nós temos boas histórias. Meu marido fala que muitos têm boas histórias, fazem histórias, mas poucos conseguem escrever a sua história. Mas todos nós temos histórias incríveis, assim, se a gente for parar para analisar. E foi muito legal porque o livro, ele é meio que um caderno de confidências, assim. Eu fui compartilhando ali com um público especial coisas realmente muito particulares minha, que eu não fico aqui colocando em rede social, porque a gente sabe que rede social tem de tudo, né? Desde pessoas curiosas até pessoas que não estão muito aí com você, mas tem muita gente que realmente se identifica e foi muito legal poder compartilhar. Foi um processo bem difícil de escrever o livro, porque como eu escrevi muita coisa pessoal, ficou muito complicado. Então eu dava uma travada em alguns lugares, alguns capítulos, não conseguia dar continuidade. Inclusive, alguns capítulos eles foram acontecendo conforme alguns processos da minha vida foram sendo resolvidos. Alguns ainda não estão resolvidos. Quem já leu o livro sabe do que eu estou falando. É, mas assim, foi um processo muito difícil, mas para mim foi uma terapia escrever o livro, foi uma terapia e foi muito recompensador, porque eu demorei tanto para conseguir colocar no papel a minha história, até como uma forma de não esquecer minha própria história, né? Porque a minha memória não é muito das boas, mas para não esquecer as coisas incríveis e foi muito legal e recompensador no sentido de que as pessoas foram lendo e muita gente foi se identificando com histórias muito parecidas com a minha.
E aí eu falava assim, caramba, né? Ficava até às vezes com vergonha de compartilhar algumas coisas ali. Mas aí depois que eu compartilhei, e as pessoas vinham compartilhar a história muito parecida, eu falava assim, gente, caramba, assim, eu falei, nossa. E assim, de abrir o coração mesmo, histórias pesadas que eu tenho ali no meio, e a galera foi compartilhando, e eu falei, poxa vida, valeu a pena ter confidencializado para algumas pessoas. E eu acho que o livro ele foi meio que isso mesmo, assim, poder, de uma forma, me comunicar com um público que realmente optou por estar comigo de verdade ali. Puxa vida, quero entender um pouco mais da história da Letícia, e eu tô junto com ela aqui. Muita gente já se sente de casa, se sente da família, e depois da leitura as pessoas falam: Nossa, parece assim que eu te conheço há tanto tempo. Legal. Nossa, muito legal e saber aí os bastidores aí dessa escrita. Imagino que foi uma experiência muito única para ti mesmo, assim, né? E para a gente ir se encaminhando aí para as perguntas finais, Letícia, Nossa, eu queria rendeu, te hein? mais de uma hora, né? Eu queria saber se tu tivesse assim a oportunidade de encontrar a Letícia lá do início, quando estava iniciando na corrida, assim. O que que tu falaria para ela, assim? Ou talvez se quando tu volta, né, para aquela idade, para aquela época lá, quais conselhos tu gostaria de ter recebido, assim? Se tu encontrasse hoje a Letícia lá do início, que está começando a correr, o que que tu falaria para ela? Ó, faz mais disso ou faz menos disso aqui. Tem alguma coisa aí que tu falaria que tu acha que te ajudaria aí nessa vida de atleta? Não, olha, eu sei que parece meio clichê, mas o Marco, a gente sempre fala do acreditar, né? A gente acreditar nas nossas coisas, acreditar no que a gente, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E principalmente nesse período, né? Quando eu comecei ali com 17 anos, foi um período em que, poxa vida, vem aquela cobrança do trabalhar, porque você tem que pensar em alguma coisa na tua vida, e vem aquelas cobranças, né? Você tem que estudar, tem que fazer faculdade. Então, é um período em que de transição, em que a gente acaba sendo muito pressionado, e aí e começa a vir muitas dúvidas. E eu lembro que nessa época, e aí se eu fosse a Letícia que estivesse dando conselho para Letícia, talvez eu seria mais uma pessoa junto com talvez o Sig ou outras pessoas que vieram falar comigo e com o Marco, principalmente com o Marco, né? Olha, não deixa essa menina parar, faça com que ela treine, porque ela tem potencial. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Acho que eu seria mais uma pessoa que estaria ali junto com não só com o Siga, mas com outras pessoas incríveis que passaram no nosso caminho, Marcos, entre outras pessoas aqui, que fica até difícil a gente citar o nome, mas pessoas que foram muito importantes ali por principalmente falar assim, ó, se você quer muito isso, você tem que trabalhar duro por isso, mas não deixe de treinar. O treino ele tem que ser diário. A tua melhora ela tem que ser diária e você só vai sentir evolução se você se mantiver constante. Então, eu acho que eu diria exatamente isso. Acredite, mas trabalhe muito duro por isso. E principalmente, uma coisa que depois eu mesma assim mentalizava, ninguém me disse, manter meus estudos em paralelo, né? Eu me manter com uma outra coisa em paralelo. Eu sempre treinei, mas sempre estudei e sempre já tive uma outra profissão junto. Porque a gente sabe que a vida de atleta, ela tem validade. Pode acontecer alguma coisa comigo amanhã, e se eu não tiver precavida para o que pode acontecer, e aí como é que eu faço? Não só para pagar minhas contas, mas para poder, de repente, ter uma moradia, que hoje acontece, eu tenho casa própria, tudo isso graças ao trabalho e ao esporte. Então, se eu não tivesse mantido esse paralelo, talvez eu acho que eu não estaria tranquila hoje, porque quando eu fui para São Paulo em 2009, que eu fui treinar lá, né? Fui treinar num dos maiores clubes aí, o Clube Pinheiros. Eu vi muito atleta se machucar, eu vi a carreira de muitos atletas olímpicos serem interrompidas. Aí eu falei, caramba, isso daí vai acabar acontecendo comigo. Então, assim, eu acho que eu seguiria essa mesma linha e é o mesmo conselho que eu dou para quem, de repente, quer seguir esse caminho. Não siga só o caminho do esporte, só no treinamento. Estude, mantenha outras coisas em paralelo, porque a gente sabe que tem validade. Mas, acima de tudo, acredite realmente no teu potencial e trabalhe duro diariamente. Vai ter aqueles dias que, como eu falei, vai ter que ser off, vai ter aquele dia que vai ter que reduzir carga, vai ter aquele dia que você vai se machucar e você vai ter que encontrar outros profissionais para trabalhar com você em paralelo.
Enfim, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, mas ele chega uma hora que ele falha, e a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar para poder dar esse suporte. E compartilha com a gente, Letícia, uma lembrança boa que tu tem correndo pelas montanhas aí. Pode ser em uma prova, em um treino, em alguma travessia que você fez, alguma lembrança aí positiva que você tem correndo aí pelas montanhas. Eu acho que, assim, eu tive tantas, né? Tanto fazendo corrida de orientação quanto propriamente dito no treino. Eu acho que não dá para deixar de falar, né, nessa última experiência que eu tive, que foi fazer 176 quilômetros, dando a volta em torno do Mont Blanc, vendo as costas do Mont Blanc, e é muito difícil a gente conseguir colocar isso numa imagem de vídeo. Não é a mesma coisa, não é a mesma realidade. Eu acho que foi uma das visões mais incríveis. Não Então, captura, né? se alguém um dia tem um sonho de ter uma imagem inesquecível na cabeça, com certeza vai ser dessa volta incrível que eu dei em torno do Mont Blanc. Legal. E onde que a gente pode te encontrar ainda nos próximos meses aí, esse ano? Você tem ainda alguma prova? Você está terminando aí a temporada, o ano de corrida por aqui? Ou quais são os planos aí para os próximos meses? Então, eu vou fazer Indomit, Bombinhas, que é uma prova que a gente gosta muito de fazer, nem sempre dá para a gente ir por conta de vários compromissos, né? Não só nosso como atleta, mas também como professora, né? Tem que acompanhar os alunos em algumas provas e às vezes dá coincidência de ser nas mesmas. Depois de Indomit, a gente vai fazer a Discover aqui, que é na nossa região, então vamos prestigiar os eventos da região também. Eu acho que é super importante para a gente poder incentivar a nossa comunidade a estar crescendo, a estar buscando, a estar usando a gente como referência. Comentei com você que eu queria ir para Extreme também, né? Mas aí vai ficar um pouco complicado pela questão da logística, bem que eu queria, quem sabe ano que vem. E para ano que vem temos uma programação aí incrível já de 2025 praticamente fechada, 2026 também. Então olha a loucura, né? Semana passada a Caramba! gente já praticamente fechou toda a programação. Já vou antecipando vocês aí que daqui uns dias a gente vai colocar o que a gente vai estar fazendo de aventura. Vai ser mais doido do que esse ano, só imagina, né? E vai ter muita prova que a gente vai fazer fora do Brasil. Depois a gente vai até explicar para vocês por quê. E até uma preparação também vai ser fora. E alguns lugares especiais aqui no Brasil, mas também terão algumas provas que a gente vai fazer para cá, que são provas icônicas que não dá para ficar fora, né? Vontade mesmo, dá vontade de participar de quase todas. Mas não dá para render em todas. Então a gente tem que fazer uma seleção aí. E sem contar que a gente também tem os compromissos de camps, tem outros eventos também que a gente já foi convidado e a gente já colocou na programação. Legal, Marco. Curioso aí para saber. Essa programação é de 2 anos de antecedência, deve vir coisa boa por Gente, aí, com certeza. falei que é a primeira vez que eu vi 2 anos passar diante dos meus olhos. Boa, né? Legal. Pô, Letícia, brigadão aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí de tirar umas horinhas aí da tua vida para compartilhar com a gente sobre a tua história, as histórias nas montanhas e nas corridas. É sempre muito inspirador aí te ouvir e com certeza eu aprendi bastante coisa. Espero que o pessoal que está ouvindo aí também tenham aprendido. Eu vou colocar o teu Instagram, o teu contato, né, aqui na descrição desse podcast também, se o pessoal quiser ir lá te acompanhar para saber mais também, comprar o livro para ler, e aí é só acessar aqui no link que vai estar na descrição, e o microfone é teu se tu quiser mandar aí um recado para o pessoal que está te ouvindo, se tiver algumas palavras aí finais. Puxa vida, eu que agradeço. Inclusive, foi uma baita oportunidade. Te conheci meio correndo, igual uma doida lá, né, na Pedra da Macela. Mas foi incrível e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Com certeza é um baita de um estímulo e já estou sentindo assim que se você vem com uma pegada um pouco diferente, eu tô achando muito legal e poder te encontrar ali em cima e você ter compartilhado aqueles vídeos nosso ali, com certeza motiva muita gente a vir para o nosso esporte, a querer buscar, saber que é muito mais do que competição, é você poder realmente experimentar uma modalidade em que você tem uma conexão com a natureza, a gente precisa ter um respeito muito maior e quando a gente está ali, a gente tem isso. Então, só parabenizar e agradecer demais a energia para quem sempre está nos acompanhando. E depois eu quero estar ouvindo os outros podcasts também, porque eu vi que
você fez ali, não consegui parar ainda, mas o legal do podcast é que depois você consegue ouvir correndo, pode fazer todas as atividades, pode estar acompanhando o podcast, né? Então, só parabenizar e agradecer demais quem vem torcendo aí pra gente. Valeu, Letícia. Obrigado. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.